Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Sérgio e estou de volta aqui para apresentar mais um episódio do Geoncast. Como eu falei anteriormente em outro episódio, eu sou acadêmico de medicina e membro do Geon. Olá, pessoal. Eu sou Fabiana, também sou acadêmica de medicina da UFC e integrante do GEON. Estou aqui novamente para mais um episódio do GeonCast. E o tema de hoje é sobre radioterapia no tratamento do câncer. Hoje contamos com a presença do Dr. Igor Moreira Veras. Ele é médico radioterapeuta, membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e é professor convidado da disciplina de Oncologia da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, Dr. Igor. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Fabiana. É um prazer e agradeço pelo convite aqui de participar do podcast de vocês. Para a gente iniciar a conversa, é bom a gente entender mais ou menos como é que funciona a radioterapia. O senhor poderia explicar mais ou menos para a gente? Bom, perfeito. A radioterapia é uma das modalidades de tratamento do câncer, né? Então, juntamente com a quimioterapia, que é o uso de medicamentos, e com o tratamento cirúrgico, a radioterapia é um tipo de tratamento onde nós utilizamos de radiações ionizantes, né? A radiação ionizante, a mais conhecida, utilizada na radioterapia, é o raio-x. O mesmo raio-x que a gente utiliza no diagnóstico para fazer um raio-x de tórax ou para fazer uma tomografia, é o raio-x que eu utilizo no tratamento de radioterapia. A diferença é que a energia que eu utilizo é 10 mil vezes maior. E o objetivo do tratamento de radioterapia é destruir a célula tumoral através de uma destruição da fita de DNA da célula tumoral. Então, quer dizer, é um tratamento que é feito num aparelho grande e que ele soma aos tratamentos de quimioterapia e cirurgia no combate, no tratamento dos tumores. Muito interessante saber como funciona esse tratamento. E assim, nesse cenário, todo câncer vai necessitar de uma radioterapia? Pronto, boa pergunta. Quer dizer, a gente estima que em torno de 70% dos pacientes com câncer vão precisar de radioterapia em algum momento do seu tratamento. Seja uma radioterapia com intenção curativa, aí essa radioterapia ela pode ser ou exclusiva ou associada à quimioterapia, seja uma radioterapia adjuvante, que é aquela que vem após o tratamento cirúrgico, ou neoadjuvante, que é aquela que vem antes do tratamento cirúrgico, ou uma radioterapia com intenção paliativa, né? Aqueles pacientes que já têm doença avançada, doença metastática, onde você vai utilizar a radioterapia para paliar sintomas, né? Principalmente sangramento e dor. Pronto. Eu acredito que a minha próxima pergunta já foi parcialmente respondida pela sua fala. Dentre as neoplasias que podem ser tratadas com a radioterapia, há a possibilidade de cura apenas com esse tratamento? Pronto. É assim, isso é interessante porque hoje em dia a grande maioria dos tumores eles são tratados de uma forma que a gente chama multimodal. Então, hoje são raros os tumores, exceto tumores muito iniciais, em que você vai fazer um tratamento com a terapia única, né? Ou com a radioterapia exclusiva, ou com a quimioterapia exclusiva, ou com uma cirurgia exclusiva. Então, a grande maioria dos tumores, a gente faz uma associação de tratamentos, né? Sendo radioterapia com quimioterapia, sendo cirurgia mais radioterapia, ou sendo os três juntos. Existem alguns tumores, sim, que você pode curar com radioterapia exclusiva. Vou dar alguns exemplos. Paciente que tem um tumor de laringe inicial, né, um tumor na corda vocal. Esse é um tipo de tumor em que você pode ou fazer o tratamento cirúrgico ou fazer uma radioterapia exclusiva com a taxa de cura acima de 95%. Alguns linfomas muito iniciais, apesar da maioria dos linfomas hoje incluir quimioterapia no tratamento, mas se você tiver um linfoma muito inicial, às vezes você pode tratar somente com radioterapia. Câncer de pele, não melanoma, é outro tipo de tratamento, você pode fazer uma radioterapia exclusiva com taxa de cura. Então, assim, existem alguns tumores iniciais que você pode fazer radioterapia exclusiva, mas na grande maioria das vezes você pode levar a cura desses pacientes. A cura ela está mais ligada ao estágio em que a doença é encontrada e não necessariamente ao tratamento que você vai fazer. Então, a maioria das vezes você vai associar radioterapia, quimioterapia, cirurgia, a depender do protocolo que você vai utilizar, a depender do tipo de tumor e estágio do tumor.
Doutor Igor, e pensando em todos esses pontos, né, que já foram discutidos, o que é que geralmente o paciente costuma sentir, né? Ou seja, quais são os possíveis efeitos colaterais, né, desse tipo de tratamento? Ó, perfeito. A radioterapia, ela é um tratamento localizado. Então, isso é muito importante, porque se ela é um tratamento localizado, os efeitos eles vão depender da área que você está irradiando. Por exemplo, se eu estou tratando uma paciente de um câncer de mama, a principal efeito colateral que eu vou ter é uma radiodermite, é um processo inflamatório na mama causado pela radiação. Se eu estiver tratando a paciente de um câncer de colo de útero, eu vou esperar que a paciente tenha um sintoma de ardência a urinar, porque a bexiga está recebendo radiação, pode dar uma cistite. Ela pode ter um pouco de diarreia, porque eu estou irradiando o reto. O reto está recebendo um pouco de radiação e pode causar diarreia. Então, isso é muito importante, porque sempre que eu estou tratando um paciente que ele tem um sintoma que não está relacionado à área que está sendo irradiada, eu tenho que investigar uma outra causa. Isso parece uma coisa muito básica. Isso é diferente, por exemplo, da quimioterapia, que é um tratamento sistêmico. Isso parece uma coisa básica, mas eu já tive pacientes que, paciente com câncer de mama, irradiando a mama, e a paciente aparece com uma cefaleia, uma dor de cabeça, vai numa emergência e, às vezes, por desinformação, o colega que atende fala que aquilo ali é da radioterapia. E às vezes a paciente pode ter uma outra causa, uma metástase cerebral ou alguma outra causa daquela cefaleia que não está relacionada com a radioterapia. Então, os sintomas da radioterapia vão depender da região que está sendo irradiada. E a radioterapia sempre vai causar sintomas locais. É muito importante, né, a população, quem está passando pelo processo de tratamento de uma neoplasia, entender como é que funciona os efeitos adversos dos seus tratamentos. Eu vou trazer um pouco mais de pessoalidade aqui para nossa conversa, porque eu tenho um caso na minha família, meu avô está com câncer de próstata, do Lisão 7, e ele está fazendo atualmente o tratamento com radioterapia, e uma das, digamos, complicações que ele teve do tratamento foi uma obstrução urinária. Ele estava com dificuldade para urinar, e isso assustou muito ele no momento. Ele quis até desistir do tratamento, achava que estava piorando, e daí vemos a importância das pessoas saberem o que pode acontecer, né? É muito importante a gente falar para os pacientes os possíveis efeitos adversos e explicar que aquilo pode melhorar, não só com o tempo, mas também curar a doença. Exatamente, isso é muito importante. É o que acontece. É sempre na primeira consulta, que é natural, a radioterapia é um tipo de tratamento que é pouco conhecida até pelos próprios médicos, que é uma especialidade muito particular. Então, como ela é desconhecida até pelos médicos, imagine os pacientes. Então, o interessante é passar para o paciente o seguinte: a grande maioria dos sintomas da radioterapia que acontecem durante o tratamento, elas vão se reverter em torno de 2 a 3 semanas após o término do tratamento. Então, é muito importante, como você falou, seu avô está fazendo tratamento no câncer de próstata e um dos efeitos colaterais que ele pode ter é ardência urinar. Eventualmente, se ele ainda tiver uma próstata grande, ele pode ter um inchaço ali da região da próstata e pode ter uma obstrução urinária. Então, é importante realmente ele ser esclarecido dos possíveis efeitos, né, colaterais do tratamento e, principalmente, ele saber que aqueles efeitos eles são reversíveis. Então, a maioria dos efeitos que acontecem durante o tratamento de radioterapia são resolvidos ou amenizados com um tratamento de suporte mesmo, e a maioria deles vão se reverter em torno de 2 a 3 semanas após o término do tratamento. Como são tratamentos longos, então, quer dizer, seu avô deve estar fazendo aí entre 20 a 37 aplicações, dependendo do tipo de tratamento que está sendo empregado, às vezes é complicado, você tem que ter esse cuidado para o paciente realmente não desistir, principalmente o paciente mais idoso. E esse esclarecimento é fundamental, eu diria que até no sucesso do tratamento. É verdade, é muito importante mesmo. E dentro já que a gente está falando do tempo de duração, é mais ou menos quanto tempo dura uma sessão de radioterapia e em quanto tempo é feito esse tratamento por completo? Uma sessão de radioterapia, a gente costuma dizer para os pacientes que dura em torno de 10 minutos. Né? 10 minutos é o tempo do paciente entrar no aparelho, deitar, ser posicionado, tratar e sair. Então, o tempo de feixe de radiação é em torno de 3, 4, 5 minutos, dependendo da dose que você está fazendo. E o tempo de duração total do tratamento, aí tem algumas coisas que vão
influenciar nisso daí. Vai depender da intenção do tratamento, se é um tratamento curativo, se é um tratamento paliativo. Tratamentos paliativos são mais curtos do que tratamentos curativos. Vai depender do tipo de tumor. Se você tem um tumor que ele responde mais à radioterapia, como, por exemplo, um linfoma, ele exige uma dose de radiação menor. Se você tem um tumor que é aqueles tumores que crescem mais lentamente, como, por exemplo, o próprio tumor de próstata, costuma ser um tratamento mais longo. E uma coisa importante é o seguinte: hoje em dia, o tratamento de radioterapia evoluiu muito. Então, hoje, nós temos tecnologia que permite fazer um tratamento cada vez mais localizado. E a grande mudança que tem acontecido na radioterapia nos últimos anos são os tratamentos que nós chamamos de hipofracionado. O que é um tratamento hipofracionado? É aquele que eu faço um tratamento com a dose diária mais alta em um tempo mais curto. Então, pra você ter ideia, o tratamento de próstata, que tradicionalmente é feito com 37 aplicações, a gente já tem tecnologia que, em alguns casos selecionados, você faz em 20 aplicações. Em alguns casos, você faz até em 5 aplicações. Tratamento de mama, antigamente, tradicionalmente, eram 30 aplicações, ou seja, 6 semanas de tratamento, também é importante. Os tratamentos são de segunda a sexta, com intervalo nos fins de semana. Hoje em dia, dependendo do caso, a gente faz o tratamento com 20 frações, 15 frações, e em casos selecionados até com 5 frações. Isso daí dá um ganho muito grande na aderência do tratamento e na qualidade de vida também do paciente. Em vez de 3 semanas no serviço de radioterapia, ele vai uma semana, ou vai 3 semanas, entendeu? Então, a tecnologia empregada na radioterapia hoje tem permitido a fazer tratamentos em um tempo cada vez mais curto, e isso tende a cada vez encurtar mais. A gente acredita que no futuro a grande maioria dos tratamentos de radioterapia vão se resumir em 5 a 10 frações, ou seja, em no máximo 2 semanas de tratamento. É interessante saber disso e acredito que será muito bom para os pacientes ter essa perspectiva de um tratamento mais curto e com a eficácia semelhante ou superior. Doutor, Exatamente. acredito que a gente vai terminar por aqui mais um episódio do Geoncast. Nós agradecemos a sua presença, que aceitou participar do nosso episódio e contribuiu de forma brilhante para a nossa conversa. Perfeito. Tudo de bom e agradeço também ao convite. Estou à disposição para outros esclarecimentos, para outras ocasiões. Muitíssimo obrigada, doutor Igor. Acredito que foi assim, um episódio bastante esclarecedor. E assim a gente encerra mais um episódio, né, do Geoncast, nossa primeira fase de episódios com assuntos super importantes sobre o câncer. E fiquem ligados que em breve virão novos temas oncológicos de grande relevância.